sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Este ano teremos eleições municipais. Vamos eleger prefeitos e vereadores. É um momento muito importante na vida de todos nós. Por isso, queremos desejar a você um ano novo diferente. Desejamos que este ano você preste mais atenção aos discursos dos candidatos de sua cidade. Que você não curta fake news. Que você não vote em políticos envolvidos em corrupção. Que você não reeleja prefeitos e prefeitas que não cumpriram com suas promessas da campanha passada. Desejamos que você vote com responsabilidade, sem raiva, sem ódio, sem paixões. Pois nós já vimos esse filme antes e sabemos como ele termina. Desejamos que você eleja para a prefeitura da sua cidade um político comprometido com os projetos que coloquem a educação em primeiro lugar, que respeite e se comprometa a respeitar os direitos adquiridos pelo magistério e garanta que crianças, jovens e adultos tenham escolas dignas. Por último, mas não menos importante, desejamos que o político que você ajudar a eleger seja eficiente para ser aprovado na prova final promovida pelo Sintese quando o ano terminar. Se nossos desejos forem atendidos, se cada um fizer a sua parte, aí sim teremos realmente um feliz ano novo. Sejam bem-vindos. Está no ar o TV Sintese. No programa de hoje, você vai ver uma entrevista com o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT Sergipe, professor Roberto Silva. Então, vamos começar o TV Sintese com o pé direito. Assista agora o nosso quadro Direito é Seu. O direito é seu. Em 26 de dezembro de 2019, a Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou o projeto de lei complementar número 20 de 2019, que alterou a Lei Complementar Estadual 103 de 2005, que trata do regime próprio de previdência social do Estado de Sergipe. Também foi aprovado nesta mesma data, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional 07 de 2019, que alterou o artigo 30 da Constituição do Estado de Sergipe. As mudanças aprovadas afetaram os servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas estaduais, os membros da magistratura e do Ministério Público, os conselheiros do Tribunal de Contas e os servidores públicos militares, ativos, inativos e pensionistas. Para terem aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, os servidores públicos mencionados terão que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homens, e 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher. Também serão necessários 10 anos de efetivo exercício público e 5 anos no cargo em que for aposentado. Já os professores poderão se aposentar com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício de função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, se homem, e 55 de idade e 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e em médio, se mulher. Também serão necessários para os professores os requisitos de 10 anos de efetivo exercícios públicos e 5 anos no cargo em que for se aposentar. Também é importante registrar que, em relação aos professores, o termo função de magistério refere-se à atividade de docência exercida pelo professor ou professora exclusivamente à atividade relacionada à sala de aula, ou seja, o tempo que os professores passarem em função de direção, coordenação, assessoramento e outras atividades fora da sala de aula não serão considerados para a aposentadoria especial de professor. Um outro ponto muito negativo aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe
diz respeito à regra introduzida no parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Complementar Estadual 113, que determinou: quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário mínimo vigente, sendo que esta regra valerá até o final do ano de 2022. Ou seja, todos os aposentados e pensionistas que ganham até o teto pago pelo INSS, que em 2020 será em torno de R$ 6.032, não pagariam a contribuição previdenciária no valor de 14%, ou seja, estariam isentos. Agora, com a reforma, só estarão isentos aqueles que ganham um salário mínimo. Esta medida irá reduzir a remuneração recebida por aposentados e pensionistas em 14%, para aqueles que ganham mais de um salário mínimo e menos de R$ 6.000. Nos próximos programas, trataremos um pouco mais das novas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Roberto, segundo programa do ano, e dizem que a gente só deseja Feliz Ano Novo até o dia 6 de janeiro. Mas o programa é nosso e a gente quer um ano bom para todos, seja na data que for. Portanto, Feliz Ano Novo para você, Roberto. Feliz Tudo Ano de Novo melhor para todos nós. Muito bem. Vamos começar o nosso bate-papo com o Roberto falando sobre a aprovação da reforma da Previdência, que atinge 65 mil dos servidores estaduais. Roberto, qual o balanço que você faz dessa reforma? Veja, foi uma reforma assim, extremamente ruim para o servidor. O servidor público estadual de Sergipe, ele amarga uma política que vem desde o governo Jackson Barreto de congelamento de salário, desde 2013, que não tem reajuste salarial, servidor público. E mesmo com essa política de congelamento salarial, tem uma política de atraso e parcelamento de salário, parcelamento de 13º. E essa reforma da Previdência do governo Belivaldo, ela vem no sentido de reduzir o salário dos servidores. Todos os servidores serão afetados com essa reforma. A reforma é extremamente danosa a todos os servidores. Tão cruel quanto a reforma de Bolsonaro? Ainda um pouco mais cruel do que a de Bolsonaro. Em que sentido? Porque a reforma estadual, ela prevê uma redução de salário de 100% dos aposentados, praticamente pensionista. Quem ganha acima de R$ 1.000 vai ter uma redução de salário de 14%. E os servidores ativos terão a redução de salário de 1%, porque o desconto previdenciário passa de 13% para 14%. Nesse sentido, ela se iguala à reforma de Bolsonaro em relação aos ativos. Em relação aos aposentados, ela é mais danosa, porque a reforma nacional, ela prevê o desconto de previdência quem ganha acima do teto, que hoje é de R$ 6.004. Quem ganha abaixo desse valor não tem desconto de previdência, que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode descontar quem ganha abaixo do teto do INSS. A reforma de Belivaldo, não. Ela diz que quem ganha acima de R$ 1.000 vai ter um desconto de 14% do salário. Isso é um corte muito brusco. É um corte profundo no salário dos servidores aposentados e pensionistas. Porque esses servidores que ganham abaixo de R$ 6.000, eles até então não tinham nenhum desconto de previdência. Eles ganhavam sua aposentadoria, sua pensão integral. Com a reforma, eles passam a ter um desconto de 14%. Então, quem ganha... Eu recebi recentemente telefonema, por exemplo, de uma professora que ganha o salário bruto de R$ 5.300, o desconto dela chega a perto de R$ 700. Nossa. Ou seja, uma perda salarial nessa profundidade vai impactar a renda familiar desses aposentados e pensionistas. Então, é muito grave o que foi aprovado. As pensões, elas sofrem um ataque brusco também com a reforma, porque as pensões reduz de 100%, como são pagas hoje, para 50%. Portanto, tem um desconto, uma redução profunda para os futuros pensionistas.
E também amplia a idade. Então, hoje, pela reforma, amplia o servidor, o homem, para 65 anos e as mulheres para 60 anos, né? Sendo que professores, policiais, os homens 60 anos e as mulheres 55 anos. Amplia em 5 anos o tempo de trabalho para se aposentar. Uma outra questão muito grave da reforma é a média, o cálculo da média. Porque hoje se calcula para a aposentadoria 80% das maiores remunerações. E aí você faz uma média quanto o aposentado vai receber. Quem entrou na rede de 2004 para cá. A nova reforma prevê um cálculo de 100%. Portanto, o salário vai reduzir na hora de calcular a aposentadoria e a pensão desses servidores. Temos aqui um fato curioso, digamos assim. Antes de votar a reforma da Previdência, a reforma dos funcionários públicos, a aposentadoria, 11 deputados se aposentaram para não serem pegos pela reforma. Explica pra gente que história é essa. Pois é, veja, a reforma foi enviada agora no fim do ano. Foi um momento Natal, Ano Novo. O primeiro turno da reforma foi votado no dia 19 de dezembro e o segundo turno da reforma no dia 26 de dezembro, portanto depois do Natal. Né? O que foi curioso para a gente? Sai no Diário Oficial que no dia 18 de dezembro, que a votação primeiro turno, dia 19, um dia antes de aprovar a reforma no primeiro turno, esses deputados se aposentam. Sai no Diário Oficial a aposentadoria desses deputados. E é muito curioso, porque tem deputado que só tem um mandato e agora está no segundo mandato. Não poderia estar solicitando. Bom, eles estão aprovando uma regra da reforma, aprovaram uma regra da reforma que amplia a idade para o servidor se aposentar. O homem vai para 65 anos e a mulher para 60. E aí tem deputado, por exemplo, como o deputado Jefferson Andrade, com 39 anos, está aposentado. O deputado Agostinho Ribeiro, que é deputado federal agora, mas foi estadual por 2 mandatos, está aposentado. Né? O deputado Gorete Reis, tem 58 anos de idade, está aposentada. Ou seja, o deputado Capitão Samuel, 49 anos de idade, está aposentado. Portanto, eles se aposentam proporcionalmente antes, para não serem pegos pela reforma, porque a reforma alterou a Constituição Estadual. Sim. Portanto, eles só obrigatoriamente teriam que contribuir até os 65 homens e 60 as mulheres, e aí se aposenta proporcionalmente. Quero deixar claro para todos que eles não recebem imediatamente a aposentadoria, porque eles estão recebendo o salário de deputados. Mas, na medida que eles deixarem de ser deputados, imediatamente eles passam a receber a aposentadoria. Então vamos ver agora quem foram os deputados que votaram a favor da reforma. Adailton Martins, Capitão Samuel, Dilson de Agripino, Diná Almeida, Dr. Samuel, Francisco Galberto, Garibaldi Mendonça, Geórgio Passos, Gorete Reis, Ibrahim Monteiro, Janier Mota, Jefferson Andrade, Luciano Bispo, Luciano Pimentel, Maísa Mitidieri, Thalisson de Valmir, Vanderbal Marinho, Zezinho Guimarães, Zezinho Sobral. Vejam agora os deputados que votaram contra a reforma da Previdência Estadual: Irã Barbosa, Maria Mendonça e Gilmar Carvalho. Como a gente viu aqui, somente 3 deputados votaram contra a reforma da Previdência do Estado. É um número absurdo, como um grande número está contra o trabalhador. O que a gente viu lá, até o deputado Zezinho Guimarães até fez uma afirmação lá, que eles criaram, que eles chamam dos G20, né? Os 20 deputados que estão aliados para aprovar direitos, retirar direitos dos servidores, né? E aí, tanto deputado de oposição como deputado de situação se juntaram. Houve, na verdade, um acordo de deputado de situação e oposição para aprovar essa reforma da Previdência. Somente os deputados Gilmar Carvalho, Irã Barbosa e Maria Mendonça que votaram contra, né? Os demais votaram a favor, né? O deputado Rodrigo Valadares Quiti Lima estiver ausente nas 2 votações, mas os demais votaram favorável. Foi um massacre, né? De 24 deputados, a gente tem 19 que votaram favorável à reforma. Foi um massacre contra o servidor público. Uma reforma brutal como brutal, essa. Brutal. Houve uma aliança da oposição com a situação para aprovar a reforma e destruir os direitos dos servidores. Portanto, a gente acha que é grave
A sociedade precisa saber quem são os deputados, especialmente o servidor público e, mais especialmente, os aposentados e pensionistas que nos assistem. Porque eles serão duramente atingidos se a gente não conseguir reverter no Tribunal de Justiça essa decisão da redução de salário. Então tem que ficar de olho para as próximas eleições de deputado estadual, viu, pessoal? Vamos lembrar de quem votou contra os trabalhadores. Roberto, a reforma da Previdência Estadual de Sergipe teve requisitos estabelecidos em lei complementar. Então, fala pra gente quais foram eles e o que foi alterado. Veja, foi alterado coisas substanciais. Por exemplo, ela altera a aposentadoria especial de professores que estão lotados em escola e que não estão em sala de aula, porque, por lei, é uma outra ilegalidade que vai precisar, por exemplo, o Sintese entrar com ação para corrigir essa ilegalidade. Por lei, os professores que estão lotados em escola, ou seja, diretores, coordenadores de escola e professores que estão readaptados de função por doenças ocupacionais, esses professores têm direito à aposentadoria especial. A reforma ela acaba com esse direito. Então, esses professores terão que trabalhar mais 10 anos, professores e professoras, para ter o direito à aposentadoria. Porque eles hoje, os professores se aposentariam com 55 anos, vão para 65, e as professoras se aposentariam hoje por 50, vão para 60 anos. Então, é um problema que terá que ser corrigido. Uma outra questão grave é o abono de permanência, que é um direito que o servidor tem, 100% de servidores, que são aqueles servidores que completam os requisitos para se aposentar e não querem se aposentar, querem continuar trabalhando, porque acham que ainda pode dar para o Estado, contribuir para o Estado. Né? Então, esse servidor ele tem o direito ao abono de permanência. O abono ele acaba, porque eles colocaram lá que vai ter uma nova lei que vai aprovar o abono de permanência. Enquanto essa lei não for aprovada, não tem mais o abono de permanência. Então, os servidores vão perder um direito que é muito importante. Né? Uma outra coisa que está previsto, essa questão da alíquota dos 14%, que eu falei agora há pouco, ela está prevista na lei complementar. Esse aumento, que hoje o servidor em atividade, ele contribui para a Previdência por 13%, aumenta para 14%, portanto nós teremos uma redução de 1%, e os servidores aposentados aumenta para 14%, os pensionistas também terão a redução de 14% na remuneração, esses servidores. E também altera as regras de pensão. Né? As regras de pensão, hoje as pensões são pagas 100%, ou seja, o servidor que vier a falecer, a sua família terá direito a 100% da pensão. Com as regras que foram aprovadas, será 50% pela cota familiar e mais 10% de cada dependente. Na medida que o dependente completar idade, esses 10%, eles deixam de receber a família. Ou seja, vai chegar um momento que a cota vai chegar a 50% apenas. E isso vai colocar a situação familiar desse servidor que veio a falecer no futuro em situação de dificuldade. E que se a pensionista ou o pensionista, né, o esposo ou a esposa do servidor falecido ou a servidora falecida, tiver menos de 44 anos, a pensão ela não é vitalícia. Ela é temporária, né? Diferente desses deputados Sim. que se aposentarem terão a aposentadoria vitalícia. Todos os benefícios, né? Todos os benefícios. Portanto, a pensão ela muda e muda radicalmente essas regras para os servidores. É muito grave o que foi aprovado. Roberto, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Um ano novo, que esperamos ter um ano novo de muita luta, né? Quero aproveitar aqui o espaço para convocar os servidores públicos estaduais, especialmente aposentados e pensionistas, e os ativos, porque serão aposentados no futuro e pode vir a sofrer uma fatalidade e falecer e a família ser pensionista num cenário desse da reforma. Nós estamos convocando um ato para o dia 24 de janeiro, que é o dia do aposentado, né? Na porta do Tribunal de Justiça, exatamente para cobrar dos desembargadores uma posição favorável ao servidor no sentido de julgar inconstitucional essa reforma, ilegal essa reforma, porque é uma reforma que ataca os direitos dos servidores e passa por cima de decisões e de legislações federais. Portanto, é preciso que o tribunal bote o feito à ordem e julgue ilegal essa reforma para que, de fato, os servidores tenham o seu direito assegurado. Portanto, aproveito para convocar. 24 de janeiro, a partir das 8 horas, em frente ao Tribunal de Justiça. Roberto, muito obrigada. Um bom